Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje eu vim mostrar pra vocês o tarô mais fashion e descolado que eu tenho, que é o The Muse Tarot. Assim como o nome já deixa entender, esse tarô ilustra suas cartas com várias musas e as personagens dele são realmente bem divas. Elas usam roupas bem diferentonas, com um colorido bem bonito e diferenciado, o que deixa esse deck não só com uma cara bem moderna, mas também bem estilosa. Mas, por trazer representações realmente bem inovadoras, esse não costuma ser um deck muito simples para quem está começando. Então, se você tem esse baralho e não entende algumas ilustrações dele, essa aula review aqui vai te ajudar bastante a entender as cartas desse deck. E se você não tem esse tarô, fica comigo aqui também que você vai se apaixonar por ele, tá bom? Então já vai deixando o seu like no vídeo e vamos lá mergulhar no The Muse Tarot. Bom, gente, vamos começar analisando alguns aspectos práticos do The Muse Tarot. Ele vem aqui nessa caixinha, é uma caixinha bem linda e bem colorida, bem no estilo que ele é mesmo, né? Como eu disse, é um tarô muito fashion, é um tarô bem descolado e a caixinha já mostra isso. Dentro da caixinha também é bem lindo, né? Olha só como ele é bem diferente. Esse tarô é realmente diferenciado em termos de cores, em termos de ser assim, bem legalzão, bem diferentão. Ele vem com esse livrinho aqui, é um livrinho muito simples, não dá para aprender tarô por esse livrinho, tá? Ele realmente é bem resumido, apenas uma pequena explicaçãozinha do que é a carta e assim, não dá para estudar só por esse livro não. Esse tarô, no geral, ele é um tarô que eu pelo menos sinto que ele exige que você tenha um certo conhecimento de tarô para conseguir entender algumas representações dele. Ele tem, assim, várias cartas que eu acho incríveis, outras nem tanto, né? Mas é um tarô lindo, lindo, lindo. Olha só como é esse verso. Esse verso tem esse verde que é muito bonito. O tarô é bem colorido, ele tem uma essência mais poética, transcendental, ele não traz representações muito óbvias, né? Em várias cartas são representações bem diferentonas mesmo. Vou mergulhar em cada carta dos arcanos maiores e depois vou comentar um pouco sobre os arcanos menores. Então, vamos lá! Bom, a gente começa aqui com a carta do louco, né? E a gente tem essa moça que flutua de tão leve que ela está, né? E a gente tem essa escada aqui mostrando que ela tá ali no alto, né? Ela tá voando, ela tá leve, solta, livre, né? Se jogando aí numa nova aventura. E isso é justamente a carta do louco, né? Aquela jovialidade de se jogar no infinito. Então ela tá caminhando aqui para mergulhar no infinito, né? Então ela tá no chão, ao mesmo tempo que também tem todo um universo na frente dela e ela não vai ter medo de se jogar nessas aventuras do universo. Então uma carta realmente bem transcendental, mas que traz essa essência leve, essa essência solta da carta do louco. Até os cabelos dela estão aqui esvoaçantes, né? E o ar é o elemento mais leve que existe. Então o louco, ele é muito ligado ao elemento ar, né? Ele vai falar sobre a gente voar mesmo, a gente se permitir ser leve e voar rumo às novas coisas tranquilas e divertidas que a gente quer na nossa vida. Então tá aqui uma representação bem bacana, né? E ela vai sozinha, ela tá meio que num deserto, né? Então ela vai só, ela se joga mesmo, ela não tem medo nenhum. É bem o espírito aventureiro do louco mesmo. Quando a gente chega aqui na carta do mago, a gente tem essa carta bem colorida, bem legal também. E é interessante porque a gente tem aqui nessa mesa, né? Nessa mesa bem diferentona. Ela tem essas bolas aqui, né, esses globos que são de cores mais básicas, né? Então aqui um amarelo, um verde, azul e vermelho, fazendo referência aos 4 elementos básicos da natureza. E disso aqui, ela consegue, sai dela que ela consegue criar várias cores bem diferentes. Então ela pega aqueles elementos básicos e cria todo um arco-íris para sua vida. Ela vai criando novas coisas, né? Ela coloca a mão na massa para criar o que ela deseja. E isso é justamente o mago. O mago, ele pega, ele manipula todos os elementos que tem na frente dele, ele usa todas as ferramentas
ferramentas disponíveis para criar o que ele deseja, para fazer o que ele deseja, né? Para fazer o que ele quer, para trabalhar. Ele não tem medo de trabalhar com aquilo que ele tem à mão. E aí ele vai criando várias coisas. Então tá aqui uma representação bem interessante da carta do mago. Quando a gente chega aqui na carta da sacerdotisa, a gente tem essa carta que é belíssima, né? A gente vê com o manto azul, a sacerdotisa normalmente tem esse manto azul que faz referência à intuição dela, né? O azul, que é uma cor muito espiritual, é uma cor que representa intuição, serenidade. É muito interessante que ela tem aqui ao redor esses símbolos, né, que parecem runas, e as runas, elas são artes divinatórias, né, são artes divinatórias, são símbolos espirituais. Então a sacerdotisa, ela consegue enxergar além, ela tá vendo aquilo que ninguém tá vendo ainda, né, ela tá vendo aqui nas runas, né, a gente vê que ela tá na noite, e a noite faz referência ao mistério, ela toca na lua, e lua é sempre símbolo de intuição, então ela tá tocando na lua, e ela tá tocando na sua intuição, ela não tem medo de agir de acordo com aquilo que a intuição dela está dizendo, né? A mão tem muito esse simbolismo da ação, e a lua é a intuição, então a intuição que leva à ação da sacerdotisa. Ela não tem medo de seguir sua intuição, e ela não tem medo de abrir as cortinas também, ela abre as cortinas para ver tudo o que existe ali dentro dela. Então uma carta que fala sobre a gente olhar para dentro, a gente escutar a nossa intuição, a gente não ter medo de ouvir essa voz interna e espiritual que fala dentro da gente. Quando a gente chega na carta da Imperatriz, a gente tem essa carta lindíssima, né? E eu acho essa representação da Imperatriz muito linda, né? A Imperatriz, ela é todo um universo, então cabe tudo dentro dela, né? Aí dentro dela cabe o mundo todo, cabe o universo inteiro. Então a carta da Imperatriz, ela vai falar sobre fertilidade, né? Sobre a gente criar, a gente ser o centro de tudo, a gente pode criar todo um universo, a gente tem criatividade, a gente tem a beleza dentro da gente também, tudo isso cabe dentro da gente. Além disso, a Imperatriz, ela é muito acolhedora, então ela acolhe tudo ali dentro. Então eu gostei dessa representação porque ela vem trazendo esses dois lados da Imperatriz, o lado da criatividade e o lado também dela ser muito acolhedora, né, dela não ter medo de abraçar as pessoas e tudo aquilo que está ao seu redor. Ela é a mãezona do tarô. Aqui a gente tem o Imperador, que é outra carta que eu adoro nesse deck, né, o Imperador mostrando essa moça vestida de rocha, então ela é durona mesmo, ela não tem medo de ser durona, ela tá aqui nessa posição de diva, né, mandando em todo mundo aqui embaixo, então ela é a patroa, gente. Ela é a patroa, e ela não desce do salto, hein, ela tá num salto aqui, então ela aguenta o peso, e mesmo assim ela não desce do salto, ela consegue manter a sua autoridade, ela mostra a sua autoridade, ela mostra que ela que manda ali, né, e isso é a postura do Imperador. É quando a gente chega assim e fala: quem manda aqui na minha vida sou eu, quem coloca as coisas em ordem aqui sou eu, né? E a gente se manter assim, duro como uma rocha, né? Mas também, claro, sem machucar ninguém. Então a gente saber ser firme, mas sem ser grosso. Então tá aqui essa representação maravilhosa da carta do Imperador. Bom, da mesma forma que eu adoro todas as cartas que a gente já viu desse deck até aqui, eu tenho que admitir para vocês que eu não sou fã dessa carta do Hierofante aqui, né? Eu não gosto dessa carta, não acho ela legal, acho que ela viajou demais na maionese, assim, eu não gostei muito dessa carta, não. Mas é claro que tarô também é percepção pessoal, né? Então eu tô dando aqui a minha opinião, mas com certeza vai ter gente que vai amar essa carta. Então, o Hierofante é aquela carta que fala sobre a gente buscar guiança, né? A gente buscar orientação espiritual, orientação de um professor, orientação de alguém mais sábio, que sabe mais do que a gente. Eu percebo que essa pessoinha pequenininha aqui tá falando muito sobre a gente perceber que a gente precisa de ajuda, a gente perceber, a gente ter a humildade de perceber a nossa pequenez, né, de buscar algo maior. Ao mesmo tempo, a gente vai estar falando do Hierofante como aquele que recebe as mensagens lá de cima e passa para o mundo ao redor, e por isso essa moça aqui olhando para o céu, e essas velas aqui como símbolo de guiança, né, porque vela traz aquele símbolo de iluminação. Então você buscar o conhecimento através de alguém maior. Pessoalmente, não gosto dessa representação dessa carta, mas fica aqui, me contem aqui o que é que vocês acharam. E eu também não gosto dessa representação dos enamorados. Esses enamorados aqui, eu também não sou
sou fã, eu acho que assim, como é uma carta que eu adoro do tarô, então Os Enamorados é uma das minhas cartas preferidas, eu sou exigente, né? Eu sou muito exigente nas cartas dos enamorados, do diabo, do carro, que são cartas que eu gosto muito do tarô. E essa daqui, eu não gosto muito dela não, embora seja muito bonita visualmente, eu não gosto muito assim da forma como ela passa a mensagem dos enamorados. Então Os Enamorados vai falar sobre a gente seguir o nosso coração, né? A gente tomar as escolhas guiadas pelo coração. E muitas vezes a gente vai ter aquele simbolismo de você encontrar alguém que você vai conseguir fazer uma boa parceria. E é isso que essa carta mostra aqui, né? Essas duas pessoas que vão se encontrar. E aí o coração aí vai vibrar e elas vão ficar juntas. E aqui a gente tem essas mãos juntas, né? Você encontrar no outro um reflexo do que você deseja para sua vida. Então esse aí é o simbolismo dessa carta, por isso que ela vai refletindo os lados. E a gente juntar mãos, né, que a gente juntar os nossos trabalhos, a gente somar forças com alguém, porque é uma carta de parceria, a gente juntar aqui os nossos pés também, ou seja, a gente juntar os nossos destinos. A gente tem aqui essa flor, as flores como símbolo do emocional, porque flores vão estar falando do nosso coração e Os Enamorados é uma carta da gente seguir o nosso coração. E essas asas de anjo aqui mostrando que tudo isso, essas escolhas do coração estão abençoadas. Eu não gosto, mas me contem também o que é que vocês acham. Eu acho uma carta muito bonita visualmente, mas eu acho que, assim, ela tem vários simbolismos que meio que fica meio confuso, assim, sabe? Mas me contem o que é que vocês acham. Em compensação, eu amo essa carta aqui do carro. Gente, essa carta do carro, ela é demais. Vou falar o porquê que eu gosto tanto dessa carta. O carro é a motivação, né? Então é a gente ir em frente, a gente ir com força pra frente, a gente ir correndo, né? E aqui a gente tem essa moça sendo guiada por esse chakra aqui do plexo solar, que é o chakra da realização, da manifestação. Então ela tá aqui, ó, seguindo os seus desejos, ela tá seguindo aquilo que ela quer, ela tá indo com vontade, com motivação, e ela vai com a força de todos esses cavalos aqui correndo, né? Além disso, o carro é uma carta de liderança e ela tá fazendo o quê? Ela tá liderando todos esses cavalos, ela tá com tanta força que ela consegue fazer todos esses cavalos andarem pra frente e ela vai conseguir chegar onde ela quer com essa força que ela tá indo, né? Então eu gosto muito dessa carta do carro, eu acho que ela mostra muito bem a motivação que essa carta fala. Aqui na carta da força a gente tem também uma representação muito bonita. Eu gosto muito dessa moça em cima do leão, essa moça tão delicada em cima desse animal tão selvagem, né, de um animal bruto. Então a gente vê também esse paralelo com a pirâmide aqui, né, em que a parte mais grossa, mais pesada tá embaixo e a pontinha delicada está em cima. Então a gente vê que a delicadeza, ela precisa sobrepor o seu lado selvagem, o seu lado mais bruto, mais duro. E essa é a mensagem da força. É a gente saber ser delicado, a gente saber controlar o nosso lado rude, o nosso lado grosseiro, e a gente saber que a gente vai mostrar mais força se a gente souber falar com calma, se a gente souber falar com delicadeza, e a gente souber também que a força da inteligência, do perdão, da compaixão, pode falar muito mais alto do que uma força bruta, né? Do que a força do grito. Então, tá aqui. Gosto muito dessa representação, acho muito bonita essa carta. Quando a gente chega aqui na carta do eremita, nós temos aquele simbolismo da pessoa sozinha no deserto, né, buscando suas próprias respostas. E o eremita é isso, né, você buscar a sua própria luz. Você tem que buscar a sua luz sozinha, né? Então você encontrar as respostas. Se você parar e navegar dentro de si, se você for buscar as respostas dentro de você, em vez de ficar sempre perguntando para os outros ou ouvindo o ruído alheio, você talvez fique confuso demais. Então é tempo de você ficar só e de você buscar as respostas para sua vida, né? Então não tenha medo de ficar só, não tenha medo de passar um tempo no deserto aí da sua alma, passar um tempo no deserto aí sozinha, buscando as respostas que você deseja para sua vida. Aqui nós temos essa carta da Roda da Fortuna, que eu acho bem divertida, eu acho muito legal essa carta da Roda da Fortuna. A gente tem aqui essas fases da lua, né, fazendo referência à ciclicidade dessa carta. É uma carta que vai falar
falar sobre ciclos, né? Ciclos diferentes. A gente vai passando por vários ciclos de altos e baixos na nossa vida. A gente tem também essa mulher aqui que vai tendo várias posturas, vai fazendo várias coisas ao redor da roda, né? Então, falando sobre aquilo da gente fazer muita coisa. A carta da roda da fortuna, ela fala sobre muito movimento, né? A gente tá sempre se movimentando, a gente tá sempre fazendo algo, a gente tá sempre tendo uma postura diferente, assumindo diferentes coisas na nossa vida, aproveitando diferentes oportunidades, né? Então eu gosto muito dessa moça aqui fazendo várias coisas. É uma representação simples, mas que fala muito bem sobre o significado da carta da roda da fortuna. E eu gosto também desse mar aqui embaixo, né? Minha interpretação sobre esse mar aí é da gente ter a sensação muitas vezes que a gente tem tanta coisa para fazer que a gente tá sendo levado pela maré. E isso é um dos significados da carta da roda da fortuna, né? A gente tá fazendo tanta coisa que a gente tá meio que sendo levado. Vamos embora. Não pode parar o movimento, a gente só vai. Então nós temos aqui essa ótima representação da carta da roda da fortuna. Quando a gente chega aqui na carta da justiça, nós temos uma representação muito profunda. Eu gostei muito da carta da justiça porque a carta da justiça ela não costuma variar muito nos decks e essa aqui em especial é muito diferente do que a gente costuma ver em outros decks de tarô, né? Então a gente tem aqui, ó, uma pessoa se abrindo. É uma pessoa que ela não tem medo de desvendar, de descascar suas camadas, né? Tipo uma cebola. Então ela vai descascando todas as camadas em busca da sua verdade, né? Ela não tem medo de demorar um pouco abrindo cada pedacinho de si e buscando a verdade sobre tudo, né? Não só sobre si, mas sobre várias coisas também, sobre várias decisões que ela precisa tomar na sua vida. Então a carta da justiça, ela fala muito sobre a gente tomar a decisão mais sensata possível, né? E às vezes isso vai exigir que a gente busque a nossa verdade. A gente precisa tomar decisões alinhadas com aquilo que a gente julga correto, né? Senão a gente pode sofrer as consequências negativas de uma escolha mal feita. Então a carta da justiça vai falar sobre a gente se abrir para buscar a verdade, buscar a nossa verdade também no meio disso tudo. E quando a gente se abre para buscar a verdade, a gente toma, ó, a decisão mais iluminada possível. E por isso que essa moça, ela tá andando em direção àquele lugar que tá mais claro. Ela não tá indo pela intuição. Lembra que Sol, no tarô, né, no simbolismo universal, vai falar sobre razão. E Lua, que é a noite, vai falar sobre intuição. Então ela não tá indo pelo caminho da intuição, do coração, da emoção. Ela tá indo pelo caminho racional. Ela tá indo pela porta da racionalidade. Isso é bem bacana. Isso mostra bastante do significado da carta da justiça. Quando nós chegamos aqui na carta do enforcado, nós temos essa carta super fashion, né, mais uma vez. Então as roupas desse deck são muito legais, né, os calçados, é tudo muito fashion. E o enforcado, a gente vê essa moça aqui pendurada de uma forma desconfortável, né, ela não tem o que fazer, porque se ela se mexer demais ela cai, então ela meio que tem que esperar um pouco, né, então ela tá desconfortável, mas ela precisa aguardar um pouco para conseguir fazer o que ela quer. Isso daqui já falaria muito sobre esse ar desconfortável da carta do enforcado, mas eu gostei muito que eles colocaram esses dois símbolozinhos aqui, o do olho e dessa janela aqui mostrando a noite. O olho, ele vai trazer a importância de você aproveitar o momento de pausa para observar. Observe bem o que você quer na sua vida, defina as suas prioridades. Tá de noite e você não pode sair, mas já vai amanhecer o dia e você vai conseguir olhar bem o horizonte. Você tem que decidir por que caminho você quer ir, porque você vai sair daqui e você precisa saber qual rota você vai tomar. Então, é uma carta que fala da gente aproveitar os momentos em que a gente não pode fazer nada, né? Que a gente tá meio que engessado em alguma situação, para observar e definir as nossas prioridades, porque já a gente vai conseguir se libertar dessa posição desconfortável e vai conseguir andar rumo ao que a gente deseja. E aí, isso leva a gente, claro, para a carta da morte, que vem logo em seguida. E essa carta da morte vem muito com esse simbolismo de se libertar, né? Essas pessoas aqui se libertando, saindo desses lençóis, né? Elas estão amarradas e elas estão se libertando. E a gente tem essas teias de aranha aqui mostrando que precisa limpar, né? Isso aqui tá muito velho, já criou teia de aranha. Então você precisa se livrar daquilo que é velho, precisa colocar para lavar esses lençóis velhos, ou então trocar os seus lençóis
lençóis, né? E tem a mariposa, que é símbolo de transformação. Então, a carta da morte falando da gente não ter medo de desapegar do passado, da gente finalizar coisas do passado para seguir em frente, se transformar e transformar a nossa vida. Então tá aqui para vocês verem. A gente passou muito tempo aqui dormindo, adormecido, né? Então tá na hora da gente despertar. E a morte é justamente essa carta de despertar. Aqui a gente tem a carta da temperança. Eu, pessoalmente, não gosto dessa carta. Assim, ela não me fala muita coisa. Então, como eu disse pra vocês, né? Esse tarô, ele tem cartas que eu amo e algumas cartas que eu realmente, assim, não gosto de forma alguma. E essa daqui tá no time das cartas que eu não gosto. Eu entendo alguns simbolismos aqui. Então, a gente tem essas fases da lua, que eu acredito que queira dizer que existe tempo para tudo. Eu entendo as flores brancas, que vão estar falando sobre a gente buscar paz, né? Então as flores brancas trazem esse simbolismo da paz e a carta da temperança pede esse lado mais pacífico, né? Uma carta muito pacífica, uma carta moderada. A gente tem aqui uma pessoa que tá parte na água, parte fora da água, então é você ser emocional, mas também você não se afogar nesse lado emocional, você também saber ser racional. Então a gente tem a água fazendo o contraponto com o sol, né? E também essa lua fazendo o contraponto com o sol, que é o lado da razão e da emoção, e você no meio disso aqui. Então assim, no fim das contas, essa carta ela tá querendo dizer que é importante você seguir o caminho do meio, você saber ser mais equilibrado, né? Você pegar aí a rota mais moderada possível, né? Mas assim, eu não sou muito fã dessa representação aqui não. Me digam o que é que vocês acharam. Aqui a gente chega na carta do diabo e essa carta do diabo ela é muito interessante. Eu entendo ela de duas formas. Aqui a gente tem essa moça e eu meio que vejo como se isso daqui fosse um corte para o que tá acontecendo dentro dela, tá? Então aqui é o que ela tá mostrando, é a aparência que ela tá mostrando, bem diva, bem bonita, né? Vivendo de aparências. E dentro ela tá pegando fogo, as coisas estão meio destruidinhas aqui dentro, né? E precisam ser transformadas várias coisas aqui. Olha só a borboleta aqui. A gente pode tirar essa conclusão de que o diabo é uma carta que vai falar muito cuidado para não estar vivendo de aparências, né? Muito cuidado para não buscar só o lado da aparência e esquecer da essência, né? Esse é um dos pontos. E além disso, a gente vê essa essência aqui que tá meio nebulosa, ela tá segurando essa moça como se fosse uma marionete, né? Então a carta do diabo é uma carta que pergunta pra gente o que é que te guia, quais são os desejos que te guiam. Você controla os seus desejos? Você controla os seus desejos ou eles controlam você? Né? Você precisa controlar mais os seus desejos. Cuidado para não agir como se fosse alguém que não tivesse um controle. Cuidado com os vícios, cuidado com aquilo que controla você, cuidado com as tentações. Né? Você precisa ser mais firme. E você acha às vezes que isso pode te libertar, você viver os seus prazeres pode te libertar, mas olha só, você tem asas e você está preso. Né? Então cuidado com essas falsas ilusões de prazer que prendem você. Inclusive aqui, viver das aparências, né? Porque isso prende você. Cuidado para não estar sempre se prendendo pelo fato de estar sempre se perguntando, nossa, o que é que as pessoas vão achar de mim, sabe? Que imagem eu vou estar passando? Então se preocupe mais em ser essência e buscar prazer real na sua vida do que ficar vivendo de aparências. É uma carta muito profunda, eu gosto muito da carta do diabo e eu achei essa representação aqui bem interessante. Aqui a gente tem a carta da torre, mostrando essa pessoa em cima só de uma pedrinha, né? Ou seja, ela tá andando em um terreno que é meio inseguro. A carta da torre é uma carta de alerta, né? Algo pode cair aqui em cima de você, pode te atingir, né? Esses raios aí estão te atingindo. Então essa é uma carta que fala sobre coisas inesperadas que às vezes podem nos atingir, né? Então ela pede esse cuidado. Observe bem onde você está andando, não vá confiar em ninguém nesse momento, né? Em ninguém que você não conhece tão bem. Então ela traz esse simbolismo. Ao mesmo tempo, esses raios que estão atingindo essa moça, eles estão batendo nela. Existe aqui o simbolismo da queda, mas também existe o fato de que ela tá aqui muito firme e forte, né? Ela tá meio que desfilando. Então, ao mesmo tempo que é uma carta que pede o cuidado, ela também relembra você da sua força, né? Ela chega assim e fala, olha, as coisas podem te atingir, algumas coisas podem não ser exatamente como você tá pensando, né? E você pode se decepcionar, mas você é forte, você é dura na queda. Você já caiu antes. Lembra
que você já levou uma queda antes. Então lembra que você já se reergueu e que hoje você é muito forte. Então a carta da força, ela é uma carta que também lembra a gente da nossa própria força e do nosso potencial de se reconstruir. Aqui a gente tem a carta da estrela, que é uma carta muito simples aqui no Muse Tarot, né? A gente tem aqui essa moça que olha para o céu, ela olha com aquele olhar de esperança, ela segura uma estrela perto do coração e vai vir com aquele simbolismo de você acreditar que é possível realizar os seus sonhos, é possível realizar aquilo que você mais deseja, né? Aqui a gente tem uma referência à água, como se fosse uma água, eu acredito, que tá molhando ela, mostrando a inspiração, né, o emocional, então isso tá guiando, tá sendo guiado pelo coração dela, ela quer muito alcançar os seus sonhos, e ela olha ali pro horizonte, olha pro alto. Eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa nessa carta, eu apenas mudaria que esse céu, eu colocaria um céu noturno, né, porque a estrela é aquela que brilha, quando tudo parece estar escuro, ela vem trazendo aquela esperança, né, ela traz a luz da esperança. Então eu colocaria um céu mais noturno e não esse céu ensolarado. Mas ainda assim é uma carta muito bonita, embora seja uma carta muito simples. Aqui a gente tem a carta da lua. Eu gosto dessa carta da lua, ela é simples, mas eu acho ela bem eficiente. A gente tem essas moças aqui que vão olhando pro lado, né, fingindo que não estão vendo. Ah, não vou olhar pra aí, não, vou olhar pro lado. E essa moça aqui que tá encarando a lua de verdade, né? Ela tá encarando o que é. Ela não tá fingindo que não tá vendo, ela tá buscando ver a realidade. E essa é a mensagem da lua. Não finja que não está vendo o que está errado. Não finja que não está sentindo aquilo que está estranho, né? Tem coisa que a gente não quer que aconteça e a gente finge que não está vendo. Ou então tem coisa que a gente quer muito que aconteça e a gente começa a idealizar. Cuidado com isso. A lua pede para que você olhe aquilo que é, que você olhe a realidade, né? E também ative essa intuição, ative esse faro para você também saber quem é de verdade e quem é de mentira, porque podem ter pessoas de mentira aí no meio dessa noite escura. Aqui a carta da lua trazendo essas mensagens aí bem profundas, mas eu gosto bastante dessa carta aqui, eu acho uma carta bem bonita. Aqui a gente tem a carta do sol, né? E a carta do sol é uma carta de crescimento, é uma carta de você sentir que sua vida está iluminada. Ela vai falar sobre você estar crescendo, né? Sobre você desabrochar. E aqui a gente tem essa moça aqui, essa pessoa desabrochando, né? Crescendo, essas flores crescendo. Aqui é uma carta simples, mas é uma carta que cumpre o seu papel, né? Ela tá aqui conectada consigo mesma, ela tá consciente dos seus próprios talentos. Olha só essa luz que brilha nela, na mente, na barriga, ela sabe o potencial dela, né? A mente dela tá conectada com o plexo solar, então ela sabe onde ela pode chegar, ela sabe o potencial, ela sabe o que ela pode realizar e ela vai se abrir para todo esse crescimento aqui na vida dela. É uma carta que, embora seja simples, cumpre bem o seu papel. Aqui a gente tem a carta do julgamento e essa aqui é a minha carta preferida desse deck. Ela é muito linda, gente. Eu sou apaixonada por essa carta. A primeira vez que eu peguei esse deck, eu fui passando, que eu vi essa carta, eu disse, nossa, que carta linda. E eu amei que o nome dela veio assim, awakening, né? É o despertar. Então, o julgamento é quando a gente desperta para ser quem a gente é, desperta para seguir o nosso coração. Olha só como o coração tá luminoso. O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero de novo? O que é que eu posso ser de novo, né? Eu preciso me abrir para a renovação, eu preciso me abrir para a vida nova. Então, eu não posso ficar preso ao passado, eu preciso despertar algo novo dentro de mim. E pra mim essa carta ela mostra isso, né? Ela tá aí colocando esse olhar pro alto, esse coração vibrando e essa feição de quem abriu os olhos, né? De quem despertou pra vida. Então eu gosto muito aqui dessa carta, acho ela lindíssima. E aqui fechando os arcanos maiores, nós temos a carta do mundo, né? E essa carta do mundo mostrando aqui essa moça, dona do mundo inteiro, né? Ela tá completa, ela tem o mundo inteiro nas suas mãos, ela conseguiu organizar tudo, ela fechou um ciclo, né? E, enfim, ela tá aí, poderosíssima. Ela não precisa de mais ninguém, ela já tem o mundo inteiro nas suas mãos. Então, a carta do mundo vai falar sobre completude, vai falar sobre autonomia, vai falar sobre você dar conta de conseguir o que você quer e de realizar os seus desejos, né? Então, de você conseguir chegar até o final, de você concluir
coisas que você deseja na sua vida. Então a carta do mundo mostrando aí que nós podemos aí ter essa sensação do nosso mundo estar completo. Então ela tá aqui como dona do seu próprio cosmos. A representação simples, mas bem bacana dessa carta. Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os arcanos menores. Bom, gente, aqui nos arcanos menores, eu preciso dizer pra vocês que esse não é um deck, assim, tão simples. Eu sempre acho, assim, toda vez que eu olho as cartas dele, dos arcanos menores, e até algumas dos maiores também, eu penso que é um deck que você consegue captar melhor as mensagens dele se você já tiver um conhecimento de tarô. Porque ele traz alguns símbolos que não são tão óbvios assim. E em algumas cartas, eu acho que rola uma viajada aí nesse deck, mas ele é lindíssimo. Ele tem algumas representações muito legais e algumas que eu não gosto tanto. Eu não gosto das cartas da corte dele, eu não acho que elas falam muito, sabe? Então aqui a gente tem a rainha de copas, por exemplo. A gente não consegue ver que ela é uma rainha que é muito sensível, que é muito vulnerável, né? Enfim, que precisa prestar mais atenção nas suas emoções, né? E eu acho que falta esse tipo de simbolismo. As cartas do rei, que aqui são musas, né? Muse of Emotions, elas são assim deitadinhas. Algo bem novo, bem diferente, né? Normalmente os tarots não fazem isso, então trazendo aí essa essência descolada desse deck. Comentem aqui se vocês gostam aqui dessa novidade. Mas é só a carta do rei mesmo, né? Mas assim, é um deck muito lindo. Bem diferente, bem moderno. Esse estilo de colagem tá bem em alta, né? Tá bem na moda em tarôs. Então, é um deck que realmente, assim, muita gente é apaixonada por ele. Eu sou apaixonada por ele. Embora eu não goste de algumas representações, ele como um todo eu acho um deck lindíssimo, acho um dos decks mais lindos que eu tenho, qualidade muito boa. E uma coisa que é interessante também nos arcanos menores é o nome que foi dado, né? Os nomes que foram dados aos naipes. Então, o naipe de copas ficou com o nome de Emotions, né? Então, o naipe das emoções. E é realmente das emoções, né? O naipe de copas vai falar sobre as nossas emoções. O naipe de paus ficou com Inspiration, né? Que é o naipe do fogo, da inspiração. Então, ficou com o nome de Inspiração. O naipe de ouros ficou com o nome de Materials, né? Que é o naipe realmente do material, os materiais, né? O nosso corpo, nossa saúde, nossa vida financeira, aquilo que a gente tem de concreto, né? Então, eu acho que esses nomes, inclusive, ajudam. Embora as ilustrações sejam um pouco complicadas para quem está iniciando, eu acho que esses nomes ajudam. E aqui a gente tem o naipe de espadas com voices, né? Com vozes, que a gente ouvindo vozes na nossa cabeça, né? O naipe de espadas, que é um naipe mais desafiador, que chama a gente a ser mais racional, né? Cuidado para não estar aí se perdendo nos pensamentos, busque ser mais sensato e mais racional. Então, tá aqui para vocês verem o Muse Tarot. É isso, gente. Esse foi o belíssimo The Muse Tarot. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse deck. E se você ainda não foi inscrito aqui no Diário da Bruxa, arrasta esse dedinho pro botão vermelho, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos para você não perder nada. E também não se esquece de dar like. Me segue também no Instagram, @Diário da Bruxa, que lá tem muitas dicas todos os dias de tarô. E me segue também no TikTok, @Diário da Bruxa. Um beijo, muita paz e muita luz pra você!